A Associação Espírita Irmã Nilze Amor apresenta a palestra com o tema Intercâmbio Mediúnico, Autotransformação, pela expositora Thaisa Rufino, do Grupo Espírita Amadeu Ferretti. Sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Thaisa Rufino. É um grande prazer estar com todos vocês nesse ambiente virtual. Que possamos, nesse momento, para iniciarmos o estudo da noite de hoje, fazemos uma oração. E quem quiser, me acompanhe nesse momento. Querido amigo Jesus, te agradecemos a oportunidade de nos reunirmos, que a espiritualidade amiga possa estar em cada lar, em cada ambiente que nós desejamos, que nós estamos, que possamos sentir essas vibrações de harmonia, de amor, de acolhimento, que possamos ter um momento proveitoso para o nosso espírito, que assim seja. E para a gente tratar esse tema, nós vamos ver um pouquinho sobre lá os tempos remotos da humanidade terrestre, que sempre existiu essa comunicabilidade com os espíritos e não se entendia o que acontecia, e nem essa palavra, espírito, ela existia. Então era com o mundo dos mortos. E esse contato com os mortos, esse contato estabelecido entre os mortos e entre os vivos, nós podemos nos perguntar por que ocorre. Por que ocorre esse contato? Esse entrosamento entre o mundo visível e invisível, ele é capaz de nos confirmar que existe uma vida além túmulo, que os nossos atos têm consequência e que nada escapa do conhecimento do nosso Pai que é Deus. Quando olhamos para o passado, nós podemos encontrar nas mais antigas culturas a presença espiritual, principalmente na mitologia, que atribuíram aos seus deuses e heróis a vitalidade necessária para que eles pudessem atuar no concerto das existências. Vemos nas mitologias da Grécia, de Roma, um ponto de contato com as germânicas, com a mitologia chinesa, africana e de outras sociedades também. As mitologias, elas vão possuir uma característica muito comum entre elas: servir de explicação para o surgimento do mundo, para os elementos da natureza e as relações entre os seres humanos. Aqueles seres mitológicos que norteavam ou desnorteavam os indivíduos ou as comunidades não passavam de seres espirituais, revestidos com os dados da criação do imaginário popular, que ganhava força para ser crido e aceito por todos. Bem, esses deuses se comunicavam com os habitantes da Terra por meio de instrumentos, que eram chamados de pitonisas, hierofantes, rishis, profetas. O que era a pitonisa? A pitonisa era a sacerdotisa do templo de Apolo em Delfos, antiga Grécia, situado nas encostas do Monte Parnaso. A Pítia era amplamente renomada por suas profecias inspiradas por Apolo, que lhe davam uma importância pouco comum para uma mulher no mundo dominado pelos homens da Grécia Antiga, da Grécia Antiga. Os hierofantes eram sacerdotes na Grécia Antiga também, a quem cabia a iniciação dos neófitos e a interpretação dos mistérios e coisas sagradas. Era um indivíduo que se intitulava conhecedor das ciências ocultas. Considerava também como um bruxo, como um feiticeiro. Os rishis eram também conhecidos como videntes do conhecimento eterno.
E os profetas era a pessoa que supostamente prediz o futuro, era um vidente, um adivinho. E em toda parte do planeta, na antiguidade, fosse na Europa, na África ou na Ásia, existia a comunicação entre o mundo visível e invisível. Quando nós temos comunicações nobres, quando essas comunicações eram nobres, as orientações elas falavam sobre o quê? Sobre a fraternidade, sobre a paz, sobre a preservação da vida. Mas quando eram comunicações de espíritos menos felizes, as mensagens destilavam sugestões bélicas de criminalidade. Nas mitologias apareciam figuras dos deuses maiores e dos deuses menores, dos deuses que pregavam o bem e daqueles que exaltavam a vingança, a ira. Entendemos hoje, esses maiores, menores, há espíritos que são benfeitores, esses maiores que são espíritos benfeitores, que vão corresponder aos espíritos benévolos e superiores. E os espíritos, aqueles deuses menores, seriam aqueles espíritos imperfeitos que ainda têm sentimentos ainda muito materializados. Quando nós estudamos e analisamos esses deuses, nós podemos observar que não é por acaso que esses deuses eram portadores das virtudes e dos vícios que são traçados no gênero humano. Uns apresentavam bom estado de evolução, outros um nível mediano e outros estágios muito rudimentares de avanço, tal como nos deparamos no planeta Terra. Essa diferença entre deuses, como foi dito, não é por acaso, pois demonstra que Deus estava tratando dos seus filhos. Com a chegada da doutrina espírita no século XIX, em Paris, na França, nós começamos a entender o que era de fato esse intercâmbio entre os dois mundos, entre o mundo visível e entre o mundo invisível. O Espiritismo ele vem ampliar o nosso conhecimento e nos mostrar que a comunicabilidade com os mortos nada mais é do que um fenômeno natural, deixando de ser algo sobrenatural. A doutrina dos espíritos tem por objetivo orientar e explicar de forma clara o que deve de fato ocorrer nesse intercâmbio, que de fato ocorre nesse intercâmbio entre vivos e mortos, sendo Kardec o codificador dessa doutrina. E com a codificação da doutrina espírita, a mediunidade, que é esse intercâmbio entre esses dois mundos, entre o mundo físico e espiritual, passa a ser melhor compreendida. Antes, os próprios médiuns não tinham esclarecimentos sobre o fenômeno em que se observavam envolvidos. Eles agiam como meros instrumentos, não raro tornando-se joguetes de espíritos infelizes. Mas o que é um médium? Conforme a conceituação do próprio codificador do Espiritismo, Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, no capítulo 14, item 159, médium, em tese, é toda pessoa que sente, num grau qualquer, a interferência dos espíritos em sua mente. Nesse mesmo item, Kardec estabelece o entendimento usual quanto ao conceito de médium, afirmando que são classificados como médiuns aqueles em que a faculdade é bem caracterizada, apresentando efeitos patentes de certa intensidade, quer dizer, pessoas em quem os fenômenos são claros, de fácil identificação, nitidamente observáveis. Então, são as pessoas que são, por exemplo, psicógrafos, que escrevem, que os espíritos ditam as mensagens, pessoas que são psicofônicos, médiuns que são psicofônicos, que o espírito fala através dela. O fenômeno mediúnico se baseia nos recursos da mente.
A captação ou registro do mundo invisível, ele se passa ao nível da mente. As mensagens, elas são transmitidas de uma a outra mente, sejam quais forem seus teores, bons ou ruins. A exteriorização delas, contudo, acha-se na dependência do sistema neurológico do médium. Podemos então nos perguntar, mas por que precisa do sistema neurológico do médium? No Livro dos Médiuns, no capítulo 20, no item 226, Kardec pergunta aos espíritos: o desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiuns? Os espíritos respondem que não. A faculdade propriamente dita se radica no organismo, independe do moral. A base orgânica é indiscutível. Nós já nascemos com o nosso corpo preparado. O médium, ele nasce com o sistema nervoso apropriado ao estabelecimento dos contatos entre as diferentes dimensões, a dimensão física e a dimensão espiritual. Desse modo, os encarnados com tarefas mediúnicas a cumprir são facilmente sensibilizados psíquica e neurologicamente ao contato com os seres da dimensão espiritual ou desencarnados. No livro Desafios da Mediunidade, psicografia de Raul Teixeira pelo Espírito Camilo, Camilo nos diz que são comuns algumas sensações físicas no médium, como tremores gerais ou parciais, os calafrios, a taquicardia, que é a pulsação do coração anormalmente rápida, a bradicardia, que é a grande redução dos batimentos cardíacos para 60 ou menos de 60 batimentos por minuto, as hipo e hipermotricidade, que em patologia quer dizer que é a diminuição ou excesso de funções nervosas e musculares do indivíduo. A hipersudorese, correspondendo a efeitos biológicos da influenciação mediúnica, graças às reações do sistema nervoso, quando atuado por fluidos de desencarnados. Essas são algumas sensações que o médium ele sente em contato com os espíritos desencarnados. O médium, como nós vimos, ele precisa ter um corpo preparado fisicamente para que a comunicação mediúnica ela ocorra, seja ela através da fala, através da escrita, por exemplo. E assim deverá contar com o quê? Com o perispírito, com esse corpo semimaterial, que é o elemento fluídico diretamente em contato com a estrutura biológica, transmissora de quaisquer impressões ao cérebro. O perispírito é como um fio condutor na mensagem, que vai do centro psíquico da mente ao sistema nervoso, ou seja, a comunicação ela ocorre de perispírito a perispírito, entre o perispírito do encarnado e o perispírito do desencarnado, do espírito comunicante. No Livro dos Médiuns, na segunda parte, no capítulo 1, item 54, Kardec nos diz que o perispírito é um intermediário de todas as sensações que o espírito recebe e pelo qual transmite sua vontade ao exterior e atua sobre os órgãos do corpo. E aí a gente vê que o perispírito ele tem papel primordial na comunicação mediúnica. É ele esse fio condutor, é ele que vai conseguir transmitir todas as informações.
E essa comunicação entre o mundo invisível, entre o mundo visível, ela se dá de perispírito a perispírito. Então, o perispírito tem esse papel fundamental na comunicação mediúnica. Mas, de fato, qual é a finalidade? A gente pode se perguntar, poxa, mas por que existe a mediunidade? Nós encarnados, nós temos o registro, né, de outras dimensões espirituais quando a gente começa a ter contato com a mediunidade. Deus nos abre as portas para o contato com o objetivo de nos incentivar ao progresso. Graças a essa faculdade mediúnica, nós sabemos que somos imortais, não sendo a morte o final de tudo. A mediunidade ela vai possibilitar o contato não só com espíritos desencarnados sublimados, com benfeitores, mas também com medianos e com espíritos que se encontram em estados lamentáveis. Deus ele aproveita assim para proporcionar a todos os seus filhos a oportunidade de se fazerem úteis, por meio da prestação de serviços a si e ao semelhante, seja transmitidas comunicações do invisível para a terra, possibilitando sua iluminação, sua libertação moral, orientando e consolando todos aqueles que necessitam, encarnados e desencarnados. Então, esse é o objetivo da mediunidade, é possibilitar esse intercâmbio entre esses dois mundos para que possamos compreender que os nossos atos têm consequências aqui enquanto encarnados. Para a gente compreender que existe uma vida além dessa vida material. Que existe uma vida além túmulo. E que o objetivo desse contato com espíritos mais felizes, menos infelizes, vai nos proporcionar um conhecimento, um esclarecimento, porque muitas das vezes aquele espírito desencarnado, ele está passando pelas mesmas dificuldades que nós nos encontramos aqui enquanto encarnados. E aí vem o conhecimento, vem o aprendizado com esses espíritos. Porque a gente pode pensar que não, eu sou médium, então eu estou ajudando muito a espiritualidade. Em primeiro lugar, nós estamos nos ajudando. Porque ser médium, fazer parte desse trabalho, requer de nós melhoramento. Melhoramento na nossa reforma íntima. Porque a gente não pode se julgar o mais importante, não pode se julgar tendo essa faculdade mediúnica como um privilégio. Não é privilégio ter uma faculdade mediúnica. Não é privilégio também dos adeptos da doutrina espírita. Essa faculdade mediúnica, ela pertence a toda a humanidade. Não é privilégio de pessoas, de grupos religiosos ou filosóficos, nem de povos ou países. Na doutrina espírita, nós encontramos as informações mais claras e amadurecidas a respeito da mediunidade. A doutrina espírita, ela nos dá a oportunidade de estudar, de não só estudar, como praticar também um conhecimento sem mitologias, sem crendices piegas, sem rituais. A doutrina espírita nos possibilita enxergar melhor o que é esse intercâmbio mediúnico.
ela nos faz entender que não é mais algo sobrenatural, que nós vamos tratar de maneira sobrenatural como um mistério. Ela começa a nos ajudar a entender de forma prática também o que é esse fenômeno mediúnico. O médium espírita, ele deve se esforçar pela renovação íntima, cultivar a humildade e a disciplina no clima da oração e do trabalho, do estudo, da vigilância. Então aí quando a gente pensa, né, que o médium ele deve se esforçar, todo esforço ele requer trabalho. E todo trabalho ele é cansativo. E o trabalho de renovação íntima, ele é um trabalho que requer muito de nós. Porque cultivar a humildade e a disciplina, a gente vê que ter disciplina é algo extremamente difícil nas nossas vidas. E quando aí a gente se lembra, né, quando Chico, ele se despreparado, né, para o trabalho, e aí Emmanuel, ele fala 3 vezes que ele precisa ter disciplina, disciplina e disciplina. Porque Emmanuel sabia que a trajetória que Chico Xavier ele iria caminhar, ela teria seus desafios. Então, para que possamos ter esse intercâmbio mediúnico de forma equilibrada, a disciplina no clima da oração, ela é fundamental. Aliado ao estudo e a vigilância. Não adianta um médium achar que é conhecedor de tudo e entender com isso que não necessita mais estudar. É fundamental que ele continue o estudo para que ele se engane cada vez menos, porque nós sabemos que não só são espíritos benfeitores que eles se comunicam conosco, mas nós temos aqueles que são mistificadores, os enganadores. E cabe a nós, como médiuns, saber identificar esse tipo de comunicação. Porque é fundamental. E isso vem através de quê? Do estudo. Do estudo sistematizado. Nós precisamos estudar. Para que nós possamos, assim, ter as ferramentas fundamentais para que a gente possa compreender e entender qual tipo de comunicação que está acontecendo, que está ocorrendo. Nós não podemos aceitar tudo que os espíritos dizem. Tem que passar pelo crivo da razão. Crivo da razão pela nossa fé raciocinada também. E Kardec ele chama muita atenção para isso. Que nós não podemos aceitar tudo aquilo que os espíritos dizem para nós. Bem, tem uma parte no livro que é Desafios da Mediunidade, psicografia, como já falamos, de Raul Teixeira, pelo espírito Camilo, que Camilo, ele traz um trecho aqui para as pessoas que estão passando por esse momento, que estão reconhecendo, que estão descobrindo a faculdade mediúnica. E ele diz:
Se te achas na situação de ter descoberto a faculdade mediúnica em ti, não deixes que tua mente seja violentada pela perturbação. Inicia o teu roteiro de bons serviços com a disposição de entender o que se passa contigo. Então, estuda. Ao prosseguir fiel aos estudos, começarás a sentir a necessidade de ser útil. Camilo, nesse momento, ele chama a atenção para todos aqueles que estão passando por um momento de descobrir essa faculdade mediúnica. E nós sabemos, nós temos conhecimento que quando eclode a mediunidade no indivíduo, nem sempre é fácil. Na maioria das vezes é dolorido. Por quê? Porque nós nos encontramos com a mente em perturbação, a nossa mente violentada pela perturbação. Vários pensamentos, muitas das vezes nós estamos com os ânimos muito alterados, nós oscilamos muito e temos essa grande dificuldade de nos entender, de entender o que está acontecendo conosco. E aí ele chama essa atenção para nós, para que nós possamos ter disposição de entender o que temos que ter disposição, né? Para que tenhamos essa disposição de entender, que comecemos a estudar. Quando a gente começa a estudar, quando a gente vê um assunto, e esse assunto é muito difícil para nós, não nos causa agonia, porque a gente não consegue compreendê-lo em sua totalidade. Mas quando nós começamos a estudar sobre esse assunto, nós vamos conseguindo entender um pouquinho mais, compreender, e vimos que não é um bicho de 7 cabeças, como nós falamos. Nós conseguimos entender que é fácil. Nossa, isso eu estou entendendo. Poxa, é assim, eu estava achando que era um mistério isso. Assim é a faculdade mediúnica. Quando a gente vai entendendo, estudando, a gente vai passando a ter segurança e entendendo que a gente não vai ficar maluco, né? Como as pessoas dizem, e como isso foi passado, né? As pessoas que escutavam vozes eram consideradas o quê? Malucas, e muitas eram colocadas em hospício. E aí a gente vai conseguir, com o estudo, se a gente se mantiver fiel ao estudo, nós vamos sentir a necessidade de ser útil. E o medo do desconhecido, ele não fará mais parte na nossa vida. A gente tem o livro dos médiuns, que é um roteiro, que ele vai promover esse esclarecimento sobre a questão mediúnica. É um livro que não é só para os adeptos da doutrina espírita, mas para todos aqueles que sintam necessidade de entender sobre o intercâmbio mediúnico, sobre o que é a faculdade mediúnica. O livro dos médiuns, ele é um roteiro seguro para aquele que quer se esclarecer e para aquele que vai trabalhar também como médium na casa espírita. É fundamental para que o médium se sinta seguro, que ele se sinta seguro, que ele estude o livro dos médiuns, do início ao fim.
não pulando etapas, mas estudando de forma sistemática, para que assim possa errar menos. A mediunidade, ela é benéfica quando utilizada de forma coerente e equilibrada, mas pode ser um caminho espinhoso quando colocamos à frente nossos piores sentimentos, aquele de vaidade, a falta de humildade. E quando nós nos sentimos melhores do que o outro. Na casa espírita, não existe médium melhor do que o outro. Todos fazem parte de um grupo que estão a serviço de Jesus. E estar a serviço de Jesus é estar a serviço não de si, mas sim da humanidade. Então a mediunidade não é para esclarecer apenas um, é para esclarecer a todos. Meus irmãos, minhas irmãs, espero que o tema trazido hoje possa ter contribuído, possa nos fazer refletir a respeito do assunto. Agradeço mais uma vez o carinho, a todo o envolvimento que essa casa tem em proporcionar a todos um momento de estudo, um momento de reflexão, que não parou os seus trabalhos mesmo na pandemia. Agradeço profundamente o convite de estarmos aqui mais uma vez. E, para finalizarmos, faremos a oração, a prece final. Querido amigo Jesus, te damos graças por termos chegado mais o final de estudo, de reflexão para todos nós acerca do Espiritismo, que possamos refletir nesse tema e possamos cada vez mais estarmos envolvidos no teu amor, na tua misericórdia. Querido amigo Jesus, esteja conosco hoje e sempre, nos momentos de alegria, nos momentos de tristeza, e que possamos ter em mente sempre que amanhã vai ser um novo dia, apesar do momento difícil que nós estamos passando. Fique conosco, querido amigo Jesus, que assim seja. Uma boa noite, uma boa semana, um bom final de semana a todos vocês. Fiquem com Deus. Convidamos a todos para assistirem à próxima palestra em nosso canal, dia 10 de fevereiro, quinta-feira, às 20 horas, com o tema Renascimento, pela expositora Icleia Souza, do Grupo Espírita Amadeu Ferretti. Aguardamos vocês!